Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Amém. Pode se acertar em nome de Jesus. Essa palavra, ela nos fala, em primeiro lugar, sobre uma mulher, viúva. E o marido dela, ele servia ao Senhor. Só que mesmo ele servindo ao Senhor, quando ele morreu, ele deixou uma dívida muito grande. Tanto que veio um credor que ia levar os filhos dela. Porque naquela época, se a pessoa não podia pagar, levava os filhos para que eles trabalhassem como escravo, até pagar. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ela, mesmo o marido dela, tendo deixado ela endividada, ela continuou reconhecendo que ele era um homem de Deus. Isso é muito forte. Por quê? Porque é dentro da nossa casa que nós mostramos quem somos. É dentro da nossa casa que nós mostramos o nosso verdadeiro eu. E ela está revoltada com o esposo dela. Mas como o credor veio para buscar os filhos dela. Vamos trazer para os dias de hoje. Quantas vezes, às vezes a gente vai no velório e a mulher está chorando, já aconteceu, sim, pelo falecido, mas também porque ele faleceu, não deixou uma casa de aluguel, vai continuar pagando um aluguel, não tem uma casa própria, ela vai ter que continuar trabalhando para sustentar os filhos. E às vezes a pessoa se revolta. E essa mulher, ela não revoltou com o esposo dela, mesmo sabendo que os filhos dela poderiam ser escravos. Ela vai e procura Eliseu, e ela diz para ele, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu pergunta àquela mulher: o que tens? E ela diz: a serva não tem nada. Isso também me chama a atenção.
quando ela fala, minha serva, a sua serva não tem nada, ela não tinha nada. Mas o servo de Deus, ele tem que ter unção. E ela tinha sim uma coisa muito importante, que era o azeite. Né? E ele vai e fala para ela. E então vai e pede emprestado muitas vasilhas. E aquela mulher também, mesmo ela sendo uma serva de Deus, ela não saiu a reclamar o marido dela. Ela não saiu a contar para os vizinhos, para os amigos, quem era o marido dela. Não. Ela foi um homem de Deus e mesmo assim ela não falou mal do marido dela. Teu servo, meu marido morreu. Teu servo. Aquela mulher considerava o esposo dela um servo de Deus. E aí, isso é muito forte. Isso é muito sério. Porque quantas pessoas estão casadas e não estão considerando a esposa um servo, o esposo um servo, né? E aquela mulher, ela não, em momento algum, ela deixou de olhar para o esposo dela como um homem de Deus, como um homem que servia a Deus. E Eliseu fala para ela, vai e pede vasilhas emprestadas, não poucas. E aquela mulher, ela creu. Ela não só creu que ela foi e ela pediu muitas vasilhas. E outra coisa que me chama a atenção, aquela mulher tinha amigos. Aquela mulher, ela tinha amizade com a vizinhança. Aquela mulher, ela teve portas para bater. Porque nos dias de hoje, será que a gente tem portas para bater? Para pedir, porque ela não pediu poucos vasos. Ela pediu muitos vasos. E ela não contou para ninguém o que ia fazer. Ela pediu emprestados. Ela e os filhos delas. E quando ela chega em casa, né, ela fecha a porta. Ela fecha a porta, porque aqui, ó. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos. Foi o que o profeta falou para ela, o homem de Deus falou para ela. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite. Então, todos aqueles vasos. E quanto mais ela enchia, mais tinha azeite. Porque a unção de Deus não acaba. Glória a Deus. A unção, ela é bem de Deus. O servo de Deus não pode ser vazio. Glória a Deus. O servo de Deus, ele tem que ter unção, que seja pouca. Mas ela tinha unção. E aquela unção, ela transbordou. Porque o nosso Deus é o Deus que multiplica. Ele é o Deus que faz milagre. Mas nós temos que crer. Nós temos que ter a unção. E ela fecha a porta. E outra coisa, quando ela fecha a porta, que o pastor, o profeta, homem de Deus, fala para ela, o que ele está dizendo para ela? Fecha a brecha. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, fecha a brecha. Na hora que você fecha a porta, fecha a brecha. Qual é a brecha que você está dando na tua vida? Qual é a brecha que está impedindo você de alcançar teu milagre? Porque o nosso Deus faz milagre, mas o nosso Deus pede, fecha a brecha, fecha a porta. Qual é a porta que você está abrindo para o inimigo entrar na tua vida? Porque se não abrirmos a porta, ele não entra. A palavra de Deus é muito clara. Deus tem compromisso com os que têm compromisso
que ela correu atrás de Jesus e ela falava: Jesus, tem misericórdia de mim, porque o meu filho se encontra endemoniado. Ela não pediu: Jesus, tem misericórdia do meu filho, porque ele está endemoniado. Não. Jesus não tinha compromisso com o filho dela. Jesus tinha compromisso com ela. Tanto que ela pedia: tem misericórdia de mim. Assim também o profeta falou para ela: fecha a porta. O milagre só pode acontecer na vida daquela mulher, porque ela fechou a porta. Qual que é a brecha que você está dando? Fecha, quem está enfermidade na tua vida? Fecha a porta. Está entrando, às vezes, está com problema de anteno. É na vida financeira. Aonde você está deixando a porta aberta? Fecha a porta. Se você não fechar a porta, Deus não vai operar. Ele não pode. Não é que ele não quer. A palavra de Deus é muito clara. Os seus pecados fazem separação entre mim e você. Não adianta gritar socorro, pedir para Deus por socorro, se não fecharmos as portas que estamos abrindo. E ali aquela mulher encheu todos os vasos de azeite. E ela fala para o filho dela: pega mais um, né? Mas aí não tinha mais vaso. E aquela mulher, ela tinha tanta certeza que aquele homem, profeta, era um profeta de Deus, que ela volta até ele para saber o que ela faria com aquele azeite. Glória a Deus, aleluia. E aí o profeta fala para ela: vende, paga a tua dívida e vive do resto. Oh, glória! Deus, quando Ele dá com abundância, vive você e teus filhos do resto. Glória a Deus, Deus não brinca de ser Deus. Então, quando Deus olha para nós, quando pedimos para Ele, Ele vê o nosso encontro. Mas as bênçãos de Deus é para transbordar. Deus transborda. glória a Deus, aleluia. Não tem miséria que Deus não tira. Não tem enfermidade que Deus não cura. Eita, glória, aleluia. Deus, o nosso Deus, é Deus de libertação. Glória a Deus, aleluia. E aí, olha para vocês verem. Deus e disse. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do resto. Glória. Então aquela mulher teve muita fé em Deus. E quem contribuiu primeiro para o milagre daquela mulher? Ela não reclamou o marido em momento algum. Glória a Deus. Ela não chegou nele e falou para ele: o teu servo morreu e me deixou endividada. O teu servo, o teu não. Bem sabes que o meu marido era um grande homem de Deus. Ele era um grande servo de Deus. E mesmo se não for, vamos declarar que é. Glória a Deus, aleluia. Porque a palavra, ela tem poder. Através da nossa palavra, através da nossa declaração da palavra, nós mudamos a nossa vida, nós mudamos a nossa história. A minha esposa é uma grande mulher de Deus. Está fazendo tudo errado. Não, Deus. Ela é uma grande mulher de Deus. O marido é um grande homem de Deus. Oh, aleluia. Igualzinho aquela mulher. Ela não falou os defeitos do marido. Ela falou as qualidades mesmo que ele morto. Vamos aprender a declarar a palavra. Palavras positivas, palavras de vitória,
em nome de Jesus. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, que bênção, né, irmãos? Palavra de fortalecimento. Glória a Deus, alguém profetizar mesmo. Essa não sai da vai sair em nome de Jesus. Só tira nota ruim na escola, vai melhorar, vai ficar bom. Glória a Deus. Palavra de bênção, palavra de positividade. A mensagem que eu trouxe é isso. Amém, glória a Deus. Irmão, deixa eu fazer oração.